Olá, bom dia, paz do Senhor. Hoje, quinta-feira, dia 5 de agosto de 2021, o dia que o Senhor preparou, concretizou, manifestou e já é uma grande realidade sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Que o Senhor te dê uma quinta-feira maravilhosa, que o Senhor se derrame poderosamente sobre a tua casa, a tua família, os teus queridos, em nome de Jesus. Mais uma vez estamos lendo a palavra do Senhor, sempre lendo a palavra do Senhor e colocando diante do Senhor, né, exatamente os nossos pensamentos, a nossa esperança, a nossa expectativa, as nossas dúvidas, né, muitas vezes o nosso desgaste do dia a dia, e nós colocamos tudo isso diante do Senhor, para que o Senhor possa realmente manifestar-se poderosamente, né, sobre a nossa vida, a nossa história de vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos queridos, em nome de Jesus. E nós temos lido a palavra com esse empenho, com essa disposição, com essa delicadeza, né, de pegar cada passagem de maneira linear, de maneira sistemática, né, carreirinha, ponto a ponto, versículo a versículo, capítulo a capítulo. Então por quê? Porque é assim que a gente começa a desenvolver a nossa relação com Deus, claro, sempre, né? Sem fé é impossível agradar a Deus, mas também nós nos fortalecemos para nós continuarmos, permanecermos e prevalecermos, perseverarmos sobre aquilo que desejamos, sobre aquilo que nós temos vivido a cada dia. Então, que o Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. E é o aniversário da tia Graça. Minha tia Rosária está falando, é o aniversário da minha tia Graça. Minha tia Graça, bom dia, Deus abençoe a senhora, parabéns. E juntamente com a senhora, todos, meu tio Gabriel, né, os meus primos, o Dani e o Gabrielzinho e também a Aline. Eu chamo Gabrielzinho porque é do meu tempo de criança, mas já é um homem adulto, casado e enfim, com filhos e tudo, né? Mas eu estou falando assim de maneira carinhosa. Deus abençoe então a minha tia Graça e toda a sua casa, a sua família, uma serva de Deus, o meu tio Gabriel também, servos do Deus Altíssimo, que são instrumentos, são vasos de honra na casa do Senhor, né? Sempre trabalhando pelo bem do outro, sempre estão preocupados com aquilo que está acontecendo ao redor, principalmente lá na região da minha família, lá na Bahia, Euclides da Cunha, Massacará, e Deus abençoe a todos ali, em nome de Jesus, e parabéns, minha tia Graça, por esse dia maravilhoso que o Senhor derrama, mais um período, mais um ano de vida que o Senhor derrama sobre a sua vida, em nome de Jesus. Também minha tia Alzira, todos os meus primos, sempre orando pelo meu primo Alexandre, também todos os meus tios, sobrinhos, filhos, netos, genros, noras, o Senhor esteja sobre cada um, minha tia Rosália também, Jadson que está aqui, Deus abençoe Jadson, Ana Paula, filhos também aí, Campo Limpo Paulista e todo o povo aí de Deus, Deus abençoe, Amanda também, Deus abençoe, Amanda. Beijo para você. Amanda daqui a pouco vai correr para trabalhar, mas Deus abençoe Amanda, também o Luquinha, também a Julinha, o Fábio e todos aí dessa família bendita, maravilhosa, trabalhadora, sempre conquistando, realizando. O Jadson também nos seus negócios, no seu trabalho, em nome de Jesus. Ô Jadson, eu tô com saudade do nosso cafezinho, hein? Vê se você lembra de vez em quando aqui dos teus amigos. Deus abençoe a todos. Um beijo para todos. Bispo Antônio também, Deus abençoe. Suzy, Priscila, sempre orando por vocês também, orando agora pelo Eduardo também, Deus abençoe. Pelo Alex, pelos seus negócios. Pastor José Pinheiro, lá em Manaus, com a sua casa, sua família, seu ministério. Deus abençoe a todos, a presença, o poder, a plenitude do Senhor. Também Eva, Carlos, filhas, genros, orando também pela família
pela filha da Eva, Débora, Cris e também o netinho Danielzinho, né? Parece que não estão com Covid, mas tem orado por eles também, e nós estamos orando por todos os nossos queridos, aqueles que estão passando pela Covid-19, né? Que não é fácil, mas nós estamos clamando e buscando no Senhor a cura, a saúde, a presença do Senhor, em nome de Jesus. Também o Senhor esteja sobre a vida do Fábio, da Amanda, do Fábio, da Amanda também, mas também do outro Fábio, da Márcia e também do Luiz Henrique, seu Augusto, sempre orando por ele, pela recuperação da sua saúde, Dona Efigênia, toda a família, todos os queridos, João, Roseli, Ângela, todos, o Senhor esteja sobre cada um, Vitor também, Deus abençoe Vitor, Silene, filhos, e também orando pela nova porta de emprego do Vitor, em nome de Jesus, que se manifeste poderosamente, em nome de Jesus também, o Senhor esteja sobre a vida da Rosa Araújo. Deus abençoe Rosa Araújo, Deus abençoe sua casa, sua família também, Elô, Wesley, filhos, toda a família, a glória, a presença, o poder, meus pais, também o seu João, Dona Dária, seu Toninho, Dona Nadir, o Senhor esteja sobre cada um, em nome de Jesus, sempre orando, clamando pelos nossos queridos, pelos nossos familiares, né? Eu sempre tenho orado, Eva, pela Margarete também, a sua tia Cristina, Deus abençoe Deus abençoe a todos, derramando da graça, da glória, da presença e da saúde do Senhor, em nome de Jesus. Estamos mais uma vez lendo a palavra do Senhor e mais uma vez meditando a respeito. Estamos lendo o livro de Mateus há bastante tempo já estamos no finalzinho do livro de Mateus, estamos no último sermão de Jesus Cristo, de Mateus 21 a Mateus 25, falando do sermão profético de Jesus, como eu chamo, Apocalipse de Jesus, ou sermão escatológico de Jesus, né? E aproveitando esse tema, estamos falando de escatologia. Dentro da escatologia, qual é o principal assunto? O principal tema é a volta do Senhor Jesus. É nisso que ancoramos a nossa fé, é nisso que ancoramos a nossa esperança. Mas com isso, existem outros acontecimentos, né, que vão dar voz, vão dar vazão a essa vinda, ao retorno de Jesus Cristo. Entre eles já falamos do anticristo, já falamos de rumores de guerra, já falamos de tribulação, que é diferente de grande tribulação, como Jesus aponta, ou seja, estamos vivendo em uma tribulação, estamos num ambiente de tribulação, por vários motivos, seja de natureza, seja dos conflitos diários, né? Agora não tão somente de país contra país, né? De país em relação ao outro país, isso também tem, né? Haja visto o que aconteceu aí com a Inglaterra e a França nesses dias, quando a Inglaterra permitiu, né, abriu suas fronteiras para boa parte dos países, mas não abriu para a França, por uma questão política que já vem, de séculos, né? Então você tem toda essa situação. Do outro lado, você tem, e o que eu acho mais desgastante para o gênero humano, é o conflito interno. O conflito interno, como Jesus diz ali e chama de rumores de guerra. Por quê? Porque é irmão contra irmão, é filho contra pai e assim vai, que é o que está acontecendo. Por exemplo, aqui no nosso Brasil, né? Haja vista o que está acontecendo aí, não vou entrar no tema, não vou entrar, apenas nós sabemos, porque lemos jornal, assistimos televisão, ouvimos rádio, sabemos que está havendo um conflito, né, dos chamados poderes da República, né, entre o poder judiciário, o poder executivo principalmente, né, na pessoa do Bolsonaro, claro, e por causa disso os que eu chamo do Olimpo, né? O Olimpo do Brasil se chama Supremo Tribunal Federal. É Olimpo, você não pode falar deles, você não pode tecer a tua opinião sobre nada, porque você vai mexer em vespeiro, né? Porque como é que fala? Eles se autopromovem.
E eles se confundem, né? A pessoa com a entidade, a pessoa com esse poder da República, o poder judiciário. Então você chega num nível, está num ambiente muito ruim, muito desgastante, né, de narrativas e tal, essa situação toda, que nós temos que orar muito sobre isso. Bom, então você tem essa questão dos rumores de guerra. Depois você tem a questão da tribulação, mas também tem a questão da pregação do evangelho. Exatamente o que nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos o quê? Promovendo a palavra de Deus. Nós estamos falando da palavra de Deus de uma maneira homeopática, paulatina, todos os dias, mas estamos falando, estamos conversando sobre os rudimentos da palavra, como diz a própria palavra do Senhor, né? Então é exatamente isso que acontece antes de começar a grande tribulação. E como se inicia essa grande tribulação? Essa grande tribulação, na cronologia das semanas de Daniel, é a última semana. Então essa grande tribulação, ela é pontuada quando se manifesta aquele que é segundo a eficácia de Satanás, né? Como diz Paulo, que é o anticristo. E aí, nessa manifestação, pouco antes ou durante o início dessa manifestação, a igreja é arrebatada. Por quê? Porque a Bíblia fala em Tessalonicenses que aquilo que o retém será retirado. Quem será retirado? As pessoas confundem isso com a pessoa da Trindade chamada Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Não obstante, o grupo chamado grupo gentílico, né, aquele que foi remido, restaurado, foi restituído na sua vida em Jesus Cristo, esse grupo é retirado, que é o arrebatamento, e aí começa a manifestação do anticristo, que não significa com isso que o Espírito Santo será retirado por completo. Mas a manifestação do Espírito Santo, obviamente, né, será menor, porque aqueles que representam e aqueles que se manifestam no nome dele estarão sendo retirados. Mas isso não significa que o Espírito Santo esteja totalmente fora da terra, até porque ele é a terceira pessoa da Trindade, e por ser a terceira pessoa da Trindade, ele tem todos os atributos da Trindade. Quais são? Entre eles, a onipresença, ou seja, ele está presente, não tem como tirar. Não é essa a questão, mas é a questão, vamos dizer assim, de deixar um espaço, né, que era ocupado pela igreja de Jesus Cristo, que agora será arrebatada. Sendo que esse primeiro grupo será alcançado exatamente nesse momento. Esse primeiro grupo, chamado o povo de Israel, será alcançado. E os remanescentes também. Claro, eu sempre falo para você, não é que exista uma segunda chamada, mas existe a misericórdia do Senhor. Tanto é que Apocalipse fala que quem são aqueles que estão vestidos de vestes brancas? São aqueles que venceram. E são aqueles que sofreram, né? Sofreram perseguição, e fala exatamente sobre esse ambiente da última semana de Daniel, principalmente dentro das semanas de Daniel, dividindo em dois períodos, 3 anos e meio e 3 anos e meio, que viverá na segunda semana, ou seja, 3 anos e meio, que significa uma grande perseguição, a marca da besta e uma série de coisas. Bom, falando sobre grande tribulação, a gente passou esse tema e a gente falou sobre os eventos mais importantes do livro de Apocalipse. Não entrei propriamente dito no livro de Apocalipse, senão a gente sairia do nosso tema central, que é o livro de Mateus. Mas com certeza em algum momento a gente vai ler e vai estudar o livro de Apocalipse, que é uma grande bênção. Bom, depois a gente falou sobre... a gente está conversando sobre o milênio. E falando sobre o milênio, nós entendemos que nós somos pré-milenaristas, ou seja, pré-milenistas. Por quê? Porque nós cremos no milênio literal, conforme diz ali em Apocalipse, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7, pelo menos 6 vezes 1000 anos. Então a gente entende que é literal, porque para nós o Senhor não insistiria tanto nessa palavra, né, nessa frase 1000 anos, se não fosse literal. Bom, fazendo alusão àquilo que nós entendemos como vamos chamar o milênio sendo o 7º período.
Por que o sétimo período? Porque é lógico que ele vem depois dos 6 períodos. Que períodos são esses? Os 4 períodos entre Adão e Jesus, que seriam 4.000 anos. Os 2 períodos entre, fazendo alusão à parábola do bom samaritano, entre o momento em que o samaritano entrega o viajante, representando a humanidade, para a responsabilidade do hospedeiro, representando o Espírito Santo, o ministério da graça, o ministério do Espírito Santo, o ministério da terceira pessoa da Trindade, e aí nesses que simboliza os 2 denários, ou seja, 2 denários significa 2 dias, mas de maneira simbólica, escatológica, significam 2.000 anos. Então 4.000 anos entre Adão e Jesus, 2.000 anos entre o ministério, né, que diz respeito ao ministério do Espírito Santo, é o ministério sobre os gentios, o povo gentílico, como Paulo nomeia, né, que é o momento que nós estamos vivendo agora, e o sétimo período seria os 1.000 anos ou o milênio. Daí eu falar para você que o milênio, na verdade, é o Shabá, o milênio sabático, o milênio do Shalom, do equilíbrio, da justiça e da paz eterna, da paz plena, perfeita, que é a paz expressa em Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e por causa de Jesus Cristo. Tá? Dentro dessa lógica de milênio, a gente já entendeu que esse milênio, e eu vou começar a partir de agora, a gente leu Romanos capítulo 8, versículo 18, eu não vou ler todo o versículo, todo o capítulo que nós lemos ontem, versículo 23. Romanos 8, 23 diz assim: e não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Está falando sobre a natureza. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Então a gente entendeu que haverá uma reconciliação. E essa reconciliação, como fala João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então você está entendendo o quê? Que diante desse texto, porque Deus amou o mundo significa universo. Nesse sentido, né, na forma etimológica da palavra mundo, agora na frase original no grego, significa universo. Porque Deus amou o universo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a redenção, a reconciliação não é apenas com o gênero humano, mas é com todo o universo, com toda a natureza, com toda a criação. E dentro dessa condição, o milênio, ele é imprescindível. Por que imprescindível? Eu já falei, eu sempre falo para você de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Eu sempre falo. Há muito tempo que eu falo para você. Que é o seguinte, que a gente entende o mundo a partir de Gênesis 3. E às vezes, sem querer, nós somos levados a nos esquecer que o principal não está a partir de Gênesis 3, mas o principal, segundo a origem da criação, em que o Elohim, a Trindade, promoveu a criação em todos os sentidos, é Gênesis 1 e Gênesis 2. Então, o que é o milênio? O milênio é a restauração, presta atenção no que eu vou falar, isso aqui é doutrina de fundamento. Agora não é opinião, é doutrina de fundamento. Então o que é o milênio? O milênio é restauração de Gênesis 1 e Gênesis 2. Por quê? Eu falei isso para você ontem. A humanidade, o homem, as culturas, são levadas de maneira irresponsável, vamos dizer, a banalizar a vontade de Deus, a desprezar a palavra de Deus, exatamente porque não vê na sua geração o cumprimento da palavra. Não obstante Deus ser eterno e a sua palavra ser eterna, passarão céu e terra, mas a sua palavra não passará. Mas nós, na nossa limitação, nós não lembramos disso.
Então a gente vê a vida dentro dos nossos, sei lá, 80 anos, 90 anos. Mas o que Deus está falando é um acontecimento progressivo, permanente e eterno, que é toda a palavra de Deus. Porque tudo que vem de Deus é eterno, porque Deus é eterno. Não teria como ser diferente. Daí, nós entendermos o milênio como sendo a necessidade de a vontade do Senhor se manifestar, inclusive sobre a criação. Porque não só, como diz em Romanos 8, não só nós seremos libertos e redimidos, mas a criação juntamente conosco. Então diz assim em Isaías 33, 24, nenhum morador de Jerusalém dirá, estou doente, porque ao povo que habita nela perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. Então é um momento em que todas as coisas serão reequilibradas na origem, conforme aquilo que o Senhor estabeleceu no início, antes da queda do homem. Por que antes da queda do homem? Porque na queda do homem houve uma alteração da criação. Houve uma alteração em todo o universo. E essa alteração permanece até que nós sejamos remidos, libertos, completamente estabelecidos sobre os patamares que o Senhor estabeleceu desde a criação. Então, eu diria para você que é o retorno a Gênesis 1 e Gênesis 2. Eu li Isaías 65, 17 a 25, falando sobre o equilíbrio, a criança estará pastoreando leão, ursa, lobo, ovelha, carneiro. Zacarias 8 também fala a respeito que os velhos estarão na praça junto com os novos e as crianças estarão brincando. Ou seja, é um ambiente completamente diferente que nós não conhecemos. Conhecemos por causa das palavras de Isaías, mas nós não conhecemos porque não temos nenhuma referência a respeito. Isaías 11, versículo 1 a 10 também eu li, vou ler só o versículo 5 em diante, diz assim, a justiça será o cinto dos seus lombos, está falando sobre Jesus, e também sobre o seu reinado terreno. Agora não é mais o seu reinado no nosso coração, um reinado espiritual, agora é tudo isso, nosso coração é espiritual, mas também é terreno. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, o bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos e o pequenino os guiará. Falando do pastorzinho ali que estará pastoreando todas as coisas. Então, por que isso? Porque há uma necessidade. Qual é a necessidade? De termos uma vida de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Sem agora a interferência do pecado. Sem agora a interferência da iniquidade. Sem agora a interferência da maldição. Então é um ambiente perfeito. Natural e perfeito. De maneira física, de maneira territorial, geográfica, tá? Então, por isso, da importância do milênio, para que toda a humanidade, as hostes espirituais, sejam testemunhas de que o Senhor havia, sim, estabelecido um ambiente completamente equilibrado. Então, o milênio é necessário. O milênio é imprescindível para que tudo isso aconteça. Isaías 35, versículo 8 diz assim, e ali haverá bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe não errará, nem mesmo louco. Agora olha o versículo 9. Ali não haverá leão, animal feroz não passará por ele, nem se achará nele, mas os remidos andarão por ele. Então o que
o Isaías está falando, em Isaías 35, né? Uma passagem conhecidíssima, muito pregada, mas ele está falando o quê? Que os animais serão reequilibrados na sua natureza original e não na sua natureza de criação caída, de gênero humano caído. Não, na sua condição original. Os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos e júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Isaías 65, 25, já li, vou ler de novo. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi, pó será a comida da serpente. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. E como será o governo de Jesus Cristo? Porque esse milênio será instaurado no governo terreno de Jesus Cristo. Isaías capítulo 2, versículo 2. Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Isaías 62, estou falando sobre o governo terreno de Jesus Cristo no milênio, conforme aquilo que nós entendemos, conforme aquilo que está escrito em Apocalipse. Isaías 62, versículo 4. Nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais isolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia em ti, e a tua terra se desposará, porque como jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti. Como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Aqui é exatamente a Jerusalém espiritual, mas agora também física, que é diferente dessa Jerusalém. Lembre-se que o livro de Apocalipse compara essa Jerusalém como Sodoma e Egito. Então não é dessa Jerusalém, não obstante essa Jerusalém espiritual e terrena e eterna ser depositada por sobre a Jerusalém terrena dos dias de hoje, né? Isaías 60, versículo 1 diz assim: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparecerá resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Isaías 66, 20 diz assim: trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras e sobre mulas e dromedários ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares e vasos puros à casa do Senhor. Então será estabelecida, né, o mover de adoração por sobre a terra, e nós, o povo de Deus, nos ajuntaremos e nós nos encontraremos ali em Sião, no Monte Santo do Senhor, para adorá-lo, para servi-lo, para cantarmos louvores, porque o milênio é o tempo do equilíbrio, e nós voltaremos à nossa essência, o que fala Paulo em Efésios capítulo 1, que nós fomos criados para o louvor da sua
glória. Então nós voltaremos a essa condição. Miqueias capítulo 4, versículo 8. A ti, ó torre do rebanho, monte da filha de Sião, a ti virá. Sim, virá o primeiro domínio, o reino da filha de Jerusalém. Agora, por que tamanho grito? Não há rei em ti? Pareceu o teu conselheiro? Apoderou-se de ti a dor como daqui está para dar à luz? Sofre dores, esforça-te, ó filha de Sião, como aqui está para dar à luz, porque agora sairás da cidade e habitarás no campo, e virás até a Babilônia, ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti. Aqui está falando exatamente dessa guerra, que é uma guerra em um ambiente incrível isso, né? O gênero humano, e agora, né? Sem vamos chamar assim, com toda a liberdade, mas mesmo assim haverão pessoas que se levantarão contra Jesus, mesmo nesse ambiente de reino. Veja só. Acham-se agora congregadas muitas nações contra ti que dizem, seja profanado e vejam os nossos olhos o seu desejo sobre Sião, mas não sabem os pensamentos do Senhor, nem lhe entende o plano que as ajuntou como feixes na eira. Levanta-te e debulha, ó filha de Sião, porque farei de ferro o teu chifre de bronze, as tuas unhas, e esmiuçarás a muitos povos, e o seu ganho será dedicado ao Senhor, e os seus bens ao Senhor de toda a terra. Mateus 5, 34, 35 diz assim, eu porém vos digo, é Jesus falando, né? Ainda lá no Sermão do Monte, Mateus 5, já passamos por essa passagem, diz assim, eu porém vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Então, em outras palavras, se o céu é o trono de Deus, Jerusalém é o trono do rei. Entendeu? O ambiente celestial que será depositada sobre aquele lugar. Não haverá guerras, né? Ezequiel capítulo 39, versículo 9. Os habitantes da cidade de Israel sairão e queimarão de todas as armas, os escudos, os paveses, os arcos, as flechas, os bastões de mão e as lanças. Farão fogo com tudo isto por 7 anos, que é o ambiente do Senhor, é um ambiente, né, maravilhoso, que vamos dizer assim, é a plenitude da presença revelada do Senhor. Não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques, mas com as armas acenderão fogo, saquearão aos que os saquearem e despojarão aos que os despojaram, diz o Senhor Deus. Isaías, capítulo 2, versículo 1, são vários textos, mas eu vou ler esse último aqui e a gente vai orar. Palavra que, em visão, veio em Isaías capítulo 2, versículo 1. Palavra que, em visão, veio a Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e Jerusalém. Nos últimos dias, acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensines os seus caminhos e andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Ele julgará entre os povos, corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas, de arados e suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Então, é exatamente esse período de uma grande constatação
de todo o universo que realmente o Senhor Jesus é rei no céu, mas também é rei na terra. E que o seu reino é perfeito, é completamente estabelecido sobre fundamentos em que a Trindade promoveu para que se manifeste. Então, aquilo que esse primeiro grupo aguardava e não entendeu, quando na vinda do Senhor Jesus pela primeira vez, ele veio para reinar nos corações e não o reino físico, geográfico, territorial, isso não significa que ele não virá ali na frente, no futuro, no milênio, e não estabelecerá realmente esse reino. Daí eu falar para vocês que muitos desse grupo estão, desculpe o termo, ignorantemente falando, estão arredios, com o pé atrás com Jesus Cristo. Mas tudo isso depois será resolvido e será revelado dentro dos seus corações também. E nós, como grupo gentílico, fizemos a nossa parte nesse momento. Olha só o que diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-la a juízo perante os injustos e não perante os santos? Quer dizer, o que Paulo está falando, puxa vida, vocês não conseguem resolver as pendengas entre vocês? Precisa ir, né, numa justiça humana, numa justiça comum, terrena, que a gente sabe o que é justiça, né? Veja só os nossos magistrados, como eu chamo, do Olimpo, né, que você não pode nem falar. Se falar alguma coisa, olha lá. Por quê? Porque se autodenominam entidades, né? Então, quer dizer, nós como servos de Deus, Paulo exortando, seremos, né, obrigados a levarmos as nossas pendengas internas na mão da justiça terrena? Veja só, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Então, nós não apenas haveremos de reinar com Jesus Cristo, como diz o livro de Colossenses, mas também, não obstante esse privilégio de estarmos entronizados juntamente com Jesus Cristo, mas que também iremos julgar o mundo e também aos anjos. Ou seja, nós temos que trabalhar a nossa maturidade agora, já, no nosso dia a dia, na nossa maneira de ser, na nossa maneira de aferir as coisas, porque, olha, existe uma grande tarefa e que o Senhor nos convidará a participarmos com Ele. Então, é tempo de maturidade, é tempo de termos esperança nesse milênio, onde a natureza, onde todos os fundamentos da criação serão reposicionados conforme a origem, conforme tudo aquilo que Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. É maravilhoso, não é? Glória a Deus. É por isso que eu sempre falo para você, não, eu não vou entrar nesse assunto, porque senão amanhã eu falo a respeito, mas eu vou falar da criação e por que, né, é diferente, e viu Deus que era bom, né? Mas a Bíblia fala que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Cadê o perfeito? Exatamente esse ato que a gente precisa pensar a respeito, e amanhã a gente conversa a respeito. Amém? Glória a Deus, ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Vamos orar pelos nossos queridos, os nossos pedidos de oração. Você que tem as fotos da tua família, dos teus amados, daqueles que você está intercedendo pelo nosso Brasil, pela nossa sociedade brasileira, pelos nossos... pela nossa república, pela nossa democracia e por uma série de coisas
que estamos a todo momento. Alguém já falou, né, que a democracia é o regime mais frágil que existe, porque a todo momento alguém quer, né, fragilizar esse regime. E ao mesmo tempo, existe uma situação conflitiva tão grande. Por quê? Porque querem que um criminoso, né, seja eleito presidente e que alguém que não cometeu crime seja considerado criminoso. É exatamente como eu chamo, é o espírito do erro, como fala em Romanos capítulo 1 e Tessalonicenses, né? É o espírito do erro. Por quê? O espírito do erro, ele transforma a verdade em mentira e a mentira em verdade. E nós vivemos esse ambiente. E nós vamos orar e colocar tudo isso diante do Senhor, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra maravilhosa e especial. Senhor, como é bom nós passearmos pela tua palavra e começarmos a encaixar todos os ambientes proféticos e ao mesmo tempo vislumbrarmos aquilo que o Senhor tem como promessa, como palavra profética, como verdades que não passarão. Ainda que passem o céu e a terra, essas verdades não passarão. Por isso a ti todo louvor, toda honra e toda glória. Ó Senhor, dá-nos a certeza, a convicção dessas promessas a todo momento, a todo dia, para que nós sejamos fortalecidos, tonificados, preservados na nossa fé, na nossa comunhão contigo. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. Derrama-te, fala, toca, visita, e nós te louvaremos sempre. E nós daremos sempre ao Senhor toda honra, toda majestade, todo domínio, todo impregnar da vida abundante sobre e através de nós, em nome de Jesus. Também, ó Deus, derrama-te sobre o nosso país, como eu estava falando há pouco, toda essa situação, Senhor, que existem grupos organizados, orquestrados, espiritualmente falando até, para que o Brasil não seja um ambiente democrático. E por causa disso, esses grupos ficam com as suas narrativas, principalmente aqueles que não deveriam, mas transformaram, né, um poder chamado poder judiciário em poder político, em poder de aferição política. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia, coloca a tua mão, interfere, porque sempre, como sempre aconteceu, o povo sofre. O habitante, o cidadão brasileiro é quem leva todo o resvalar de toda essa intriga, dessa briga, desse conflito. Por isso, ó Deus, tem misericórdia do nosso país. Tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa nação. Senhor, abençoa, guarda, protege e ao mesmo tempo, ó Senhor, que a tua sabedoria, o teu entendimento, o teu discernimento se manifeste poderosamente, ó Deus, quebrando toda essa assolação. Por isso, Espírito Santo, nós te clamamos, Senhor, em nome de Jesus, derrama-te, traz a tua graça, da tua glória, tem misericórdia do nosso povo, tem misericórdia da nossa nação. O que nós estamos vivendo com a pandemia, Senhor, que na verdade a pandemia só está expondo uma fraqueza, uma fragilidade, uma comorbidade nacional, uma comorbidade da sociedade brasileira. Ó Deus, uma fragilidade, Senhor, em nome de Jesus, uma vulnerabilidade em todos os sentidos na nossa sociedade. Por isso, ó Deus, tem misericórdia. Não permita, Senhor, nós te clamamos como povo teu, que o Senhor não permita que isso aconteça, mas que o Senhor possa interferir. Ó Deus, nós te pedimos perdão como igreja, nós te pedimos perdão como sociedade. Ó Deus, quebra a iniquidade, quebra, Senhor,
o pecado, a destruição, e traz a tua graça, da tua misericórdia, da tua compaixão. E nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória. E quanto a nós, nessa quinta-feira, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor derrame da tua presença, do teu poder, por onde formos, aonde pisarmos com a planta dos nossos pés, aonde tocarmos com a palma das nossas mãos, o Senhor nos dê por concessão. E não nos falte nem coisa pequena nem grande, mas em tudo nós possamos prosperar, realizar, conquistar, porta de emprego, Senhor, negócios, coisas que nós temos projetado, planificado, colocado diante do Senhor, que se transforme em realidade, nós sejamos vitoriosos, conquistadores, bem-sucedidos, e nós daremos sempre ao Senhor todo louvor, toda honra e toda glória em nome de Jesus. Senhor, uma quinta-feira inesquecível, memorável, e nós te louvaremos sempre, e daremos sempre ao Senhor toda honra e toda glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que o amor do Deus Pai Todo-Poderoso, que fez o céu e a terra, e a vida vitoriosa em Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus queridos, em nome de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Amém? Um beijo para você, Deus te abençoe, dê o teu joinha, compartilhe, entre no Instagram, no Facebook, se inscreva lá no YouTube, acompanhe tudo que eu tenho falado e coloque-se diante do Senhor, desenvolva a tua relação com Deus, o teu a sós com Deus, como dizem os teólogos, a tua solitude, e o Senhor se manifeste poderosamente sobre a tua vida, a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Um beijo para você, fique na paz, até amanhã, sexta-feira, às 10 horas da manhã. Um beijo, tchau, tchau.